Que o governo de Santa Catarina está colocando detentos para trabalhar e aí eles acabam custeando os gastos de suas moradias na cadeia. 3 em cada 10 presos, 3 em cada 10 estão trabalhando e recebendo o salário mínimo. Metade desses R$ 1.500 é enviado para a família. 25% acabam ajudando a custear o sistema prisional, além de ir para as áreas de saúde, educação e segurança. E os outros 25% vão para uma poupança que o detento só pode sacar, só pode retirar quando ganha a liberdade. No ano passado, Santa Catarina arrecadou R$ 28 milhões com a mão de obra dos criminosos e, segundo o governador Jorginho Melo, essa prática seria um esforço para tornar o estado referência nacional de ressocialização dos detentos por meio do trabalho. Chamar o delegado Palumbo, um bom exemplo aqui em destaque na programação da Jovem Pan News. Santa Catarina, o estado colocando os presos para trabalharem e arcarem também com os gastos da penitenciária, delegado Palumbo. Excelente iniciativa. Mente vazia, oficina do diabo, já dizia minha avó. É isso aí, eles têm que trabalhar mesmo. E eu sou favorável deles não ter opção. Eu não sei se eu quero. Não, você vai trabalhar sim. Aliás, não é só para pagar os gastos dele, não. Tem que pagar a vítima também. A gente não pode se esquecer da vítima. A vítima que fica num prejuízo. Vamos supor um exemplo aí. Você tem uma moto roubada, esse bandido é localizado, mas a sua moto já foi desmanchada. Você nunca mais vai ter esse bem de volta. Aliás, vai ter o carnê que você financiou lá em 5 anos para pagar. Quem é que paga essa vítima? Absolutamente ninguém paga essa vítima. Esse bandido teria que pagar a vítima também. Não só para se sustentar, não só numa poupança, mas pagar para a vítima. Aliás, tem até projeto de lei para transformar o auxílio reclusão em um auxílio vítima, de minha autoria. Eu acho muito justo que eles trabalhem, que eles não fiquem na ociosidade, que eles sim se sustentem. Tem presos, a gente recebe vídeos reclamando da comida. Eles tomam café da manhã, almoço, à tarde tem a bananinha, à noite tem o jantar e eles reclamam da comida num país onde, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, pessoas reviram lixo para comer, roem osso literalmente. E aí você tem um bando de marmanjo, na maioria dos estados, que não faz absolutamente nada, fica na ociosidade e se acham no direito de reclamar da comida, que todos nós pagamos, que a população paga, que o ouvinte paga. Isso não é justo. Então é uma atitude louvável e que siga de exemplo para as demais. Só que nunca vamos nos esquecer das vítimas. Pois é, uma iniciativa do estado de Santa Catarina, 30% dos detentos, 3 em cada 10, eles acabam trabalhando, são remunerados por isso e uma parte do salário é destinada justamente para pagar os custos da cadeia da penitenciária. Mota, eu vejo muita gente elogiando esse modelo e aí a gente se pergunta por que isso não acontece em todo o Brasil, né? É uma boa pergunta, Caniato. Eu conheço essa iniciativa de Santa Catarina. Eu estive na cidade de Indaial em 2018 visitando uma cadeia lá e é impressionante, realmente. Quando você, logo na entrada, você acha que você está entrando numa clínica dentária, num hospital, porque a aparência é excepcional. E lá dentro, todos os presos trabalham. Tem uma empresa de produtos elétricos que colocou uma linha de montagem dentro do presídio. A maior parte do dinheiro dos presos é guardada numa conta especial e eles têm acesso a esse dinheiro quando saem. Eu vi, quando eu estive lá visitando, o diretor me mostrou o cheque que ia ser recebido por um preso que estava saindo, tinha cumprido a sua sentença, um cheque de R$15 mil para ele recomeçar a sua vida. Essa prisão onde eu fui, nela não entra celular, não entram drogas. Eu visitei as instalações, eu fiquei muito impressionado e eu me fiz essa pergunta. Por que não é assim no resto do Brasil? Porque eu imaginei, Caniato, que houvesse algum impedimento jurídico para o trabalho de criminosos presos. E o diretor lá me explicou, não, isso aqui, a legislação para que isso aconteça já existe, basta querer. Agora, eu queria apontar um detalhe curioso, Caniato, porque uma das matérias da mídia que fala sobre esse assunto se refere aos criminosos presos usando a expressão pessoas privadas de liberdade. É a expressão oficial que o Estado brasileiro usa agora para se referir aos criminosos presos. E é uma expressão evidentemente equivocada do ponto de vista moral, porque não são pessoas privadas de liberdade. Trata-se de criminosos
que foram julgados segundo o devido processo legal e condenados à pena de prisão pelo crime que eles cometeram. Pessoas privadas de liberdade somos nós, cidadãos de bem, que vivemos com medo e trancados em casa. Pois é, parece que essa prática era mais usual no passado, né, Dávila? Eu me lembro, garoto, uma vez eu ganhei uma bola de capotão e o meu avô disse, quem fez essa bola foram os presos, que havia algumas penitenciárias que os presos costuravam aquelas bolas de capotão. Enfim, parece que algumas empresas nos anos 80 se utilizavam dessa mão de obra. Eu não sei exatamente qual regime, se no âmbito dos estados, enfim, é preciso que eu tente levantar essas informações, mas me parece um modelo muito adequado, inclusive para os detentos e para as suas famílias, né? Com certeza, amor. O Caniato, o Mota trouxe um ponto fundamental, essa prisão de Indaial, aí, que é um modelo lá em Santa Catarina, né? E é uma coisa interessante, porque, primeiro, esses presídios para funcionarem, além de não deixar entrar droga, como o Mota falou, telefone celular, precisa separar um pouco, né? A turma de alta periculosidade e baixa periculosidade. E esses aqui são de baixa periculosidade. E aí você consegue fazer com que eles trabalhem, que eles se recuperem. Tá? Então, é uma enorme e muito boa iniciativa, né? Em Minas Gerais tem um outro modelo também que é muito interessante, que são também presos de baixa periculosidade, que na verdade é ligado à igreja evangélica, que tomam conta do próprio presídio, eles mesmos organizam lá e não tem... E todo mundo se respeita e trabalha. Então, nós precisamos olhar para os estados. É nos estados que nós temos esses bons exemplos de Santa Catarina, Minas Gerais e demais estados com ideias inovadoras. E aí sim, é cumprimento rigoroso, mas dando essa dignidade do trabalho, né, da condição de que a pena seja cumprida, produzindo, e isso pagando parte do que custa para o sistema e para o erário do Estado. Por isso, vamos ficar um pouco mais atentos às boas experiências dos estados e aprender com elas. É assim que nós recuperamos também um pouco mais da esperança do Brasil que dá certo. Pois é, algumas pessoas aqui questionando justamente a maneira como as penitenciárias hoje em dia são organizadas, delegado Palumbo. Sabemos que muitas facções criminosas operam dentro dos presídios. Então é preciso considerar também essa dinâmica para pensar de que forma os entes federativos conseguiriam implementar um sistema como esse. Tudo bem que a gente tem esses bons exemplos de Santa Catarina, o Dávila mencionou esse, em Minas Gerais, mas quais são os principais desafios para que o Estado consiga implementar um sistema como esse nas penitenciárias em todo o Brasil, olhando para esse desafio das facções criminosas que praticamente comandam o interior dos presídios, hein, delegado Palumbo? Bom, o primeiro ponto importante de destacar é que nenhum governador, presidente quer construir presídio. A cidade não aceita isso. Aliás, é um transtorno para a cidade quando você coloca um presídio numa cidade. Por quê? Porque não é só os presos que vão estar lá. Atrai também os familiares desses presos que, por vezes, querem morar perto daqueles que estão reclusos. Nós temos que lembrar também que, pela lei, a cada 3 dias de trabalho tem a remissão de um dia na pena. Nós temos que separar os presos pelos seus crimes. Você não pode colocar um estelionatário ao lado de um chefe de facção, um furtador ao lado de um grande traficante. E para isso, a gente precisaria construir presídios e separar por categorias de crime. E depois realmente colocar esses indivíduos para trabalhar. Eles não podem ficar na ociosidade. Agora, um chefe de facção, um líder do PCC, ele não vai querer trabalhar. Ele não vai querer ficar lá costurando bola, como falou... você mesmo falou, Caniato, eu não sei se foi você ou Mota, me perdoe, eles não querem ficar fazendo isso, eles querem ficar o tempo todo conspirando, eles querem um celular, eles querem corromper o funcionário ou trazer através de uma visita, que agora já não pode mais ser a revista íntima, né, que é outro absurdo que colocaram, ou seja, acho muito difícil um faccionado, mas isso poderia ser feito através de pequenos delitos, aqueles que foram cometidos sem grave ameaça, sem violência, o estelionato, vários furtos que a pessoa teve na vida, a gente pode colocar isso sim, desde que se construa a cadeia.
mas não me parece que os governadores e mesmo o presidente da República têm essa vontade de construir cadeias, porque ao contrário do que se pensa, você perde voto quando você coloca um presídio numa cidade, por exemplo, que tem 20 mil habitantes. Mas a nossa legislação, delegado Paulo, não permite que o Estado obrigue o detento a trabalhar, né? Tanto que o Estado de Santa Catarina menciona um percentual. Então, é uma manifestação do próprio detento querer trabalhar, eu quero realizar essa atividade aqui, e aí, claro, ele vai ser beneficiado com esses recursos. Trata-se de uma decisão que envolve o preso, é isso, delegado? Exatamente, o preso tem que querer trabalhar. É diferente, mas se você está numa cadeia que a maioria dos presos estão trabalhando, é claro que você vai induzir outros a fazerem a mesma coisa. Está aí uma sugestão, de vez de colocar uma PEC que não vai dar em nada, é uma perfumaria, é a fumaça, coloque aí um projeto de lei, né, que aliás já tem esse projeto de lei, para obrigar os presos a trabalharem. Se o governo federal fizer um projeto como esse, terá meu total apoio e terá apoio de todo mundo, inclusive de conservadores, da direita extremista, eu tenho certeza que terá o apoio de todo mundo. E aí eu vou começar a acreditar que o governo federal quer realmente combater a criminalidade, obrigar os presos a trabalhar. Você não tem que querer nada, você teve livre-arbítrio a hora que você pegou uma arma e enfiou na cabeça de um trabalhador. Então aqui, malandro, você vai trabalhar e não vai ter opção, você vai trabalhar para pagar o seu sustento, para pagar a sua comida, para pagar a sua estadia, para a sua família e principalmente para a família da vítima. E você que nos acompanha, concorda? Acha que os presos devem trabalhar para custear os seus gastos dentro da penitenciária? Eles deveriam ser obrigados? Enfim, a gente quer escutar também a sua opinião. Se puder, mande para os nossos chats em Jovem Pan News e programas Pingos nos Is no YouTube.